Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs que nos acompanham pelas mídias sociais, nesta celebração da Sagrada Eucaristia, participando, ainda que desse modo extraordinário, pelos meios de comunicação, da Santa Missa, nesse tempo, digamos, de pandemia, e que é permitida essa participação extraordinária. A cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos interpelados por ela a perguntarmos: o que Deus me fala hoje, no aqui e agora da minha vida? E depois de termos celebrado solenemente a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, 2 domingos atrás, depois de ter celebrado esse momento solene, durante 8 dias que completamos ontem, a chamada 8ª da Páscoa, voltamos àquele tempo da Páscoa, chamado período, né, de férias, entre aspas, da Páscoa, não com menor intensidade na celebração da ressurreição, mas a vermos de fato a ação do Cristo ressuscitado na nossa vida. E percebendo a ação do Cristo ressuscitado, o dia a dia da nossa existência, hoje somos chamados, podemos dizer, a 2 momentos. Primeiro, no Evangelho, a percebermos a força do batismo. Texto conhecido por nós, no capítulo 3 do Evangelho de São João, o diálogo de Jesus com Nicodemos, que era mestre da lei, conhecia as Sagradas Escrituras, até então, o Antigo Testamento, e Jesus, ali no diálogo com Nicodemos, coloca ali uma necessidade para a pertença ao reino de Deus, para a salvação, a necessidade de nascer de novo. E esse nascimento, através do diálogo de Jesus com Nicodemos, nós vamos percebendo que é o santo batismo. Vejam como que, durante todo o tempo da Quaresma, nós preparamos para, de fato, assumirmos o nosso batismo. Na Vigília Pascal, quem participou, quem acompanhou, pôde perceber uma renovação dos compromissos batismais. Cada fiel renovou e renova na Vigília Pascal o seu compromisso batismal. Compromisso esse que acontece em 2 dimensões, de renúncia e de profissão de fé. Renúncia que por 3 vezes se promete renunciar a todas as obras do demônio, ao demônio, à desunião, a tudo aquilo que possa de fato caracterizar pecado. E segundo, aquele momento em que por 3 vezes também prometemos professar por palavras e ações a fé no Deus unitrino, no Pai Todo-Poderoso, no Filho Salvador, no Espírito Santificador, na Igreja criada, instituída por Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo. Esta fé, caríssimos irmãos e irmãs, que o batismo infunde em cada pessoa. E que a partir do batismo, o cristã passa a fazer parte da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pertence ao número dos cristãos. Vamos calcular, não exatamente, mas 1.300.000.000 de católicos, 900 milhões, 800 milhões de evangélicos, mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. E não apenas pelo quantitativo, mas pela força da ação do Espírito Santo. Somos chamados a vivermos a intensidade da fé, a alegria do Cristo ressuscitado. E Jesus hoje no Evangelho com Nicodemos coloca a essencialidade do batismo, a importância do batismo. Como sempre gosto de meditar
O batismo não é algo, não é um momento que ficou parado no tempo, na nossa vida. Fomos batizados sim, há anos, há décadas atrás. 3, 4, 5 décadas, 6, 7, 8, 9, 10, para quem tem mais experiência de vida. Mas o batismo é um sacramento que é para ser vivenciado a cada momento. Isso é algo que nós, ao acordar, temos que recordar e prometermos vivenciar, é o batismo. Temos que lembrar que somos batizados. Ao invés de lembrarmos somente da nossa higiene pessoal, nós escovar os dentes, tomar o banho, prepararmos uma vestimenta para o trabalho, tomarmos o nosso lanche, o café da manhã e estarmos preparados para a jornada diária, nós devemos também prepararmos-nos espiritualmente. E essa preparação, ela consiste justamente no batismo. Ou seja, lembrar e procurarmos vivenciar a força do batismo. Por isso, Jesus, na conversa com Nicodemos, coloca a essencialidade. Necessário vos é nascer de novo. E vai colocando as duas dimensões: o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. É o nascimento da fé, é o nascimento, podemos dizer, para a vida da graça em Deus. Mas esse nascimento, ele precisa também de alimento. Uma comparação muito simples que podemos fazer: uma criança, quando nasce, biologicamente, ela precisa de alimento. A mãe, que está mais próxima da criança, é aquela que vai ali garantir-lhe a sua alimentação, a sua amamentação. E para que possa crescer, é recomendado hoje, até o 2º ano, não menos de 6 meses, nunca, mas até o 2º ano, para que o sistema imunológico possa de fato ser bem desenvolvido, a criança amamentar-se do leite materno. Pois bem, claro, com a ajuda do pai, que é também ali aquele que participa de perto do crescimento de seu filho. Mas se, por um lado, a dimensão biológica exige um acompanhamento para que possa a criança crescer sadiamente ou saudavelmente, por outro lado também o crescimento espiritual, ele precisa de um acompanhamento. Desde criança, quando os pais escolheram batizar os seus filhos na fé cristã, escolheram o caminho que eles vão seguir, já ali, caríssimos irmãos e irmãs, também a necessidade de criar-se o hábito da oração. Que bom, quando o pai e a mãe, mesmo com a criança no colo ainda, sem entender nada, cria o hábito de rezar. Todos os dias, senta próximo ao seu berço, ou inclina-se sobre o seu berço e reza. Podemos dizer, reza com o seu filho, com a sua filha. E ali já vai criando aquele hábito de dirigir-se a Deus. Ontem nós ouvimos como que a Igreja de Cristo se desenvolve. Segunda leitura, ou melhor, na primeira leitura, os Atos dos Apóstolos. Como que a Igreja de Deus se desenvolve? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões, na fração do pão e nas orações. Nessas quatro dimensões é que a Igreja de Cristo, os cristãos, nós cristãos, cristãs, e para nós hoje do século 21, somos chamados a perseverar. E vejam, desde já a tenra idade,
a criança, ou cristão, a cristã, através dos seus pais, são chamados a crescer na atitude de oração. O batismo, que de fato é realizado na igreja, ele tem a sua eficácia. Ele torna a pessoa cristã. De pagã, ela passa a ser cristã. Ele tem a sua eficácia porque imprime uma marca na pessoa, o que nós chamamos de uma marca indelével. Podemos até dizer, é como um carimbo, podemos comparar, claro, de maneira bem simples, em que a gente bate, ou uma marca d'água melhor, que também não deixa de ser um carimbo, numa folha, e não vai sair mais. Ela passa de fato a ser cristã. Mas aquele ser cristão, precisa do seu crescimento no conhecimento e na prática dos ensinamentos de Deus. É aí que entra, caríssimos irmãos e irmãs, a necessidade dos pais, a missão de cada pai, de cada mãe, com a ajuda dos avós e de todos aqueles que estão por perto. Claro, a participação da comunidade cristã, que na igreja, através da catequese, da participação na Sagrada Liturgia da Santa Missa, completa essa educação religiosa. Completa, não exime a responsabilidade e a função dos pais, que são os primeiros catequistas de seus filhos. Que bom estarmos vivendo, podemos dizer assim, de maneira extraordinária, ainda que forçadamente, esses dias em que os pais têm mais condições de educar seus filhos, de acompanhar seus filhos. Quantos testemunhos, quanta experiência, quanto conhecimento, quanta partilha feita nesses dias atuais. Quantas correções também, fraternas, quanto amor dispensado para com os filhos e vice-versa, dos filhos para com os pais. A gente vê algumas postagens que os pais divulgam abertamente nos meios de comunicação, a simplicidade de seus filhos, a espontaneidade de seus filhos diante do que está acontecendo, e a confiança, a fé. Bonito percebermos essa simplicidade das crianças, e que nós também somos chamados a tê-la, como Jesus comparou o reino dos céus às crianças, quando disse: quem não for como uma criança não entrará no reino dos céus. A simplicidade, a fé, o amor, a espontaneidade. E nesse tempo, digamos, extraordinário, nesses dias de um mês para cá, as famílias podendo vivenciar mais de perto esse acompanhamento religioso, social dos seus filhos. E tudo isso, claro, no desenvolvimento da missão do batismo que Deus confiou aos pais.